Zé, a gente tá indo agora, talvez, pro tema do nosso programa de hoje, tá? Que é o absurdo, e eu digo absurdo, sem base jurídica. Eu tô falando de forma moral, tá, Zé? Porque existe, às vezes, muitas coisas que são legais perante a justiça que não são morais, né? Aí foi até um trocadilho infame pra quem quiser, mas enfim. O STF decidiu que forçar cartão para apostas não é crime. Vou pedir pro João colocar o link na tela que eu vou ler junto com a gente a matéria, porque é um conteúdo sensível, então acho que vale a gente pontuar muito bem item por item, né, Zé? Mas é complicado, né? Desde o do julgamento do Bruno Henrique, a gente já viu que às vezes o crime até que pode compensar, né? Um jogador como o Bruno Henrique, do gabarito do Bruno Henrique, dá uma informação privilegiada para um familiar que faz uma aposta e ele tomou só 100 mil reais de multa. Então, se você calcular bem, né? Se você calcular bem, às vezes vale a pena. Antes até de eu ler a matéria, Zé, queria que você falasse um pouco. Cara, eu acho assim, primeiramente, acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que tá bom que eu sei que a questão já passou assim do esporte, né? Já ultrapassou a questão esportiva, mas eu acho assim, sem pé nem cabeça a decisão, né, tomada. Eu acho que prejudica muito o esporte, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a prejudicar o esporte, tem que ser repensado as coisas, né? Eu acho que a gente tá vendo um número de casos cada vez maiores de apostas esportivas envolvendo no esporte, pessoas caindo nessa questão. Então eu acho que é bem complicado o STF ter de tomar essa decisão, porque ela prejudica totalmente o esporte. E isso não... Exato. Eu acho assim, vai abrir margem para mais casos acontecerem, e o que a gente está tentando é o contrário, né? A gente está tentando reduzir o número de dano para o esporte, e eles estão abrindo as pernas, né, para que a situação aumente. Então não vai ser benéfico para o futebol. Eu acho que é difícil por conta de ser a maior entidade jurídica do Brasil. Sim, é difícil você contornar essa situação, mas eu acho que os próprios clubes, as entidades esportivas deveriam se unir nessa situação e entrar. Só que aí também vai a questão, né, Léo? Até que ponto eles querem se unir para isso? Até que ponto eles não querem que essa situação aconteça? Você bateu num ponto, Zé. Acho que é o ponto mais sensível, né? E se eles de fato querem isso ou só olhar para o próprio umbigo. Antes da gente continuar a análise, eu vou ler agora a matéria aqui do nosso querido colega Leonardo Lourenço, lá do GE. Então vamos lá. O STF decide que forçar cartão a pedido de apostadores não basta para manipular evento esportivo, tá? Entendimento se dá em pedido de habeas corpus do lateral Igor Cariús, alvo da operação penalidade máxima. Decisão se aplica a caso específico, mas cria precedente. Então, vamos lá, atenção aos detalhes, tá? A segunda turma do STF concedeu nessa terça-feira habeas corpus ao lateral Igor Cariús, hoje no esporte, acusado pelo MP de ter forçado o cartão amarelo no Campeonato Brasileiro de 2022, velho. 2022, faz 3 anos. Quando estava no Cuiabá, para beneficiar os apostadores. O relator do caso, o ministro André Mendonça, que havia votado por negar o recurso, foi voto vencido. Então, assim, o relator do caso votou contra, ok? Que fique claro, o André Mendonça votou que não queria dar esse benefício ao Cariús. Prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, atenção a esse nome, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Eles alegaram a palavra é difícil, atipicidade da conduta, ou seja, a lei não se aplica à ação como crime. Os ministros Nunes Marques e Luiz Fux não participaram do julgamento. Então só 3 ministros da segunda turma participaram. Com a decisão, a ação penal da qual Cariús é réu ficou trancada. Cariús foi denunciado pelo artigo 198 da Lei Geral do Esporte, que afirma solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou evento a ele associado. O ministro Gilmar Mendes acolheu a tese da defesa de que a atitude do atleta não teve intenção de alterar o resultado da partida ou do campeonato. Peraí. Mas o de promover o êxito de uma aposta esportiva. Difícil, Zé. Vou continuar aqui.
O que, segundo ele, não é criminalizado pela Lei Geral do Esporte. Gilmar rejeitou o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que havia negado o habeas corpus com o argumento de que os cartões são critérios de desempate no Campeonato Brasileiro. Muito bem pontuado. E que, por isso, forçar punição do tipo alteraria o resultado do evento. Penso que a conduta de tomar o único cartão não é suficiente para alterar o resultado de uma competição. O ministro classificou o ato como reprovável, mas reforçou que a ação individual de Karius não bastou para alterar o resultado de uma partida. Situação, abre aspas, situação absolutamente distinta seria verificada se o paciente fosse imputado a conduta de promover reiterada e sistematicamente a obtenção artificiosa de cartões amarelos. Depois eu explico aqui para vocês. O que aí sim teria o condão de influenciar o resultado da competição e, consequentemente, relevância penal. Ele está falando que, na verdade, não concorda, basicamente. A decisão vai de encontro com o pensamento de especialistas em integridade esportiva, que defendem punições na esfera penal e atletas que forcem cartões a mando de apostadores. A legislação esclarece que a proteção da integridade esportiva não se limita ao resultado final, mas abrange todas as circunstâncias que possam impactar a lisura e a transparência do esporte. Portanto, a prática de forçar cartão amarelo, que pode influenciar a classificação em campeonatos, é considerada uma infração grave e sujeita a penalidades severas, afirma o GE. Em novembro, o ex-procurador-geral do STJD, Paulo Schmidt. Na Justiça Desportiva, Karius foi punido. Ele foi suspenso por 1 ano por ter recebido, segundo o Ministério Público, R$30 mil de apostadores para forçar um cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá. A decisão do STF dessa terça se refere especificamente à ação de Karius e não se aplica automaticamente a todos os casos do tipo, mas cria uma jurisprudência, um precedente. O atacante Bruno Henrique, por exemplo, está sendo processado por ter supostamente tomado o cartão amarelo em 2023 para beneficiar seu irmão, em outras apostas esportivas, né? Aqui fala da defesa do Karius, blá blá blá, e comenta. Primeira coisa, Zé, assim, isso aqui é completamente imoral pra mim. Isso aqui é completamente imoral, porque, embora tenha enfatizado na decisão aqui o Gilmar Mendes que, de fato, a decisão vale apenas para esse caso, a gente tem uma coisa no juridiquês, no campo jurídico, que chama-se jurisprudência, que é, se teve uma decisão já baseada em absolvição, em habeas corpus, por que não? Qualquer outro caso, Zé, de qualquer outro atleta, a defesa vai usar isso. Pô, mas você liberou o Karius, por que não libera o Zezinho? Por que não libera o fulaninho? Né? Segundo ponto, como que tomar um cartão propositalmente para ganhar dinheiro não altera o resultado de uma partida ou de uma competição? Já começa que a questão dos cartões é bem verdade, isso pode decidir campeonato. Segundo que, se o cara vende um cartão, quem me garante que ele não vendeu um resultado? Quem me garante que ele não vendeu uma expulsão? Quem me garante, Zé, que ele não vendeu um erro? Porque como é que a gente vai calcular, Zé, se o cara errou propositalmente ou não? Se é ruindade, se é desconcentração? Não dá, isso não tem como calcular. O que dá como calcular é esses cartões que o cara fica falando, que o cara fica ali, né? Então, o que eu percebo, e aí é uma opinião minha, Zé, não que o Gilmar Mendes tenha a ver com isso, longe disso, mas o que eu percebo é que essa decisão beneficia as casas de apostas e os apostadores ilegais, eu tô errado? Eu acho que talvez a casa de apostas não, né? Porque às vezes a casa de apostas ela até é vítima dessa situação de apostas combinadas, né? Porque ela acaba perdendo um dinheiro. Os apostadores legais, com certeza. Essas quadrilhas aí que estão hoje espalhadas pelo Brasil fazendo esse negócio de combinar com os jogadores e tudo mais, elas estão totalmente beneficiadas agora, porque o cara que fizer esse negócio, eles até têm um motivo para convencer o jogador. Amigão, fica tranquilo, tá? Isso não é crime mais, pode ficar tranquilo, pode fazer o que você quiser. Então, realmente, eu acho que falar que não prejudica é de uma vontade de fazer o que quer, né? Porque, cara, primeiro, o Gilmar Mendes, se eu não estiver enganado, o filho dele tem algum envolvimento com a CBF, não é uma coisa assim? A CBF Academy é IDH, eu acho que é o instituto de educação deles, né, que é uma faculdade, e eles têm uma parceria com a CBF que eles fazem toda a operação dos cursos da CBF Academy.
Então, sim, ele tem. Fora que ele é, eu acho que vice-presidente da CBF, ou foi vice-presidente da CBF. Porque tem os vice-presidentes ativos e os honorários, né? Mas eu vou. Já verifico essa informação. Mas sim, ele tem uma boa relação com a CBF. Então eu acho que ele precisa dar uma estudada na questão do jogo, né? Porque você forçar um cartão, por mais que às vezes o jogador não seja expulso de campo, ele permaneça no jogo, ele interfere em outras situações, né? Esse jogador, no jogo seguinte, ele pode ser que ele não jogue, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, dependendo da punição. E é um critério de desempate também em umas questões. Alguns campeonatos, você tomar o cartão amarelo, o cartão vermelho e tudo mais. Então, eu acho que é de uma falta de conhecimento do jogo, do futebol, de tudo, assim, do esporte mesmo. Porque, cara, eu sempre, desde criança, quando a gente começa a praticar o esporte, a gente sempre entendeu da lealdade do esporte, de ser um jogo limpo, de fazer isso. Então, a partir do momento que a pessoa vai lá e força alguma questão para que outras pessoas sejam beneficiadas, outras prejudicadas, dessa maneira que a gente está vendo acontecer constantemente no futebol brasileiro e mundial, eu acho que vai totalmente contra o esporte. Então, só por isso já deveria ter uma punição verdadeira, não o que está acontecendo agora de acabarem com a punição criminal. Eu acho que é de um erro, assim, sem tamanho, cara. Faltam palavras, às vezes, até pra falar o tamanho desse erro aqui, viu? Vontade era falar aquelas coisas, mas eu vou falar, Léo, em respeito a toda a audiência. Exato. E advogado tá caro também. Mas enfim, o ponto principal aí, Zé, e aí a gente vai falar sobre a participação do Gilmar Mendes na CBF, no futebol brasileiro, porque de fato ele tem uma participação. Ele foi o responsável, entre aspas, né, por recolocar o Edinaldo na cadeira quando ele é afastado e por tirar o Edinaldo, né? Obviamente que responsável de forma jurídica e legal. Mas, cara, ele errou muito aqui, cara. Pra não falar outra coisa, o Gilmar Mendes errou muito na leitura dele. Eu acho sim que beneficia, como você bem disse, os apostadores ilegais. E assim, Zé, a partir dessa decisão, e aí se a gente correlacionar com a decisão do Bruno Henrique, fica claro que, cara, cartãozinho vai comer solto, cara. Cartãozinho vai comer solto. E eu não digo só no Campeonato Brasileiro. Eu tô falando de Copinha, eu tô falando de Série A, B, C, D, E, F, G, H, né? E até quem vai parar isso, né? Quem tem que parar, pra mim, é a justiça. Pra mim, tinha que ser tolerância zero. O Igor Cardoso ficou 1 ano suspenso. Eu acho que, assim, não dá pra também acabar com a carreira dessas pessoas. Todo mundo é passível de erro. A gente não pode, eu acho que, execrar a carreira de alguém, né? Que errou pela primeira vez ali. Mas, cara, minimamente, você precisa, cara... Ó, você se conscientizou do que você fez? Você fez M? Você fez isso? Você fez aquilo? Ok, o que você fez é completamente errado. Tá errado, isso não pode acontecer. Então, cara, eu acho que abre-se um precedente muito perigoso pro futebol brasileiro. Muito, 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 muito perigoso, cara. Porque envolve também, né... Vou até usar a palavra que usaram no início dos anos 2000, máfias, né? Porque teve a conhecida máfia do apito com o Edilson. E esses apostadores ilegais são verdadeiras máfias, Zé. São pessoas perigosas, né? É complicado, cara. Muito, muito, muito complicado. É uma decisão, assim, difícil de entender e de aceitar no nosso futebol, né? Mais alguma coisa que você quer acrescentar dessa pauta, Zé? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você foi perfeito aí na análise em relação à máfia. Eu acho que são pessoas perigosas mesmo. E elas não estão pensando no esporte, sabe? Estão pensando no bolso delas. E isso aí, cara, como a gente que é apaixonado pelo esporte, fica muito triste de ver essas situações. E a gente, mais uma vez, a gente toma um golpe, né? Porque agora a gente sabe que pode acontecer coisas assim, as coisas vão aumentar o número de casos e deixar bem claro também, né, Léo? Não é? A gente, muitas vezes o brasileiro começa a falar, isso aqui é por causa da desorganização do futebol brasileiro, o Brasil não sei o que tem, olha o país, não sei o que tem. Cara, está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo no mundo todo e a gente tem que, acho que o futebol no geral, FIFA e tudo, precisa repensar essa situação para que a gente possa novamente voltar a ver um futebol assim limpo dessas coisas, né? Porque hoje é inevitável. Acontece uma situação assim, você já começa a imaginar, será que não está tendo alguma malandragem aí? Enfim, mas é triste, cara. É triste, cara. E assim,
É preocupante para as próximas gerações, né? É preocupante porque a gente vê casos também de pessoas viciadas em apostas, casos de atletas viciados em apostas, né? E eles são os donos do espetáculo. Se você permite, aos olhos da lei, que um atleta tome algo propositalmente, sem anuência, principalmente sem anuência do clube, né? Você pode abrir um precedente muito perigoso e, como eu disse, não dá pra você caracterizar. Vamos pensar, eu acho que não, tá? Deixando claro. Mas vamos pensar aquele lance do Andreas Pereira, na final da Libertadores. Com esse precedente, quem me garante que não foi proposital? Eu acho que não foi proposital. Ficou claro, o cara ficou mal, o cara foi vendido. Mas assim, a partir desse momento, esse tipo de ilação que eu falei aqui, ela pode ser vista como natural também por nós da imprensa. E quem vai perder são os jogadores. Você não concorda, Zé? Os jogadores vão perder com tudo isso. Porque o cara fala, pô, ninguém erra porque quer. O Andreas Pereira não errou porque quis. Né? Pô, ele se ferrou muito depois daquele erro, inclusive. Mas, cara, quando você abre esse precedente, o julgamento fica aos olhos da opinião pública. Porque aos olhos da lei não é. Aí fica meio complicado, né? Situação delicada aí que vai acontecendo.